Eita, Giovana. Hoje, ó, dá até calor. Hoje o clima vai ser quente. A gente vai falar sobre cantares. Ou é cânticos? Cânticos, né? Cântico 7, do 1 ao capítulo 8, versículo 7. Ó, deixei salvo aqui, graças a Deus. Ó, é picante. Olá, valentes abençoados. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo e é um prazer ter você aqui. Bem, como aí de praxe, todo sábado eu estou colocando um vídeo sobre o tema, né, sobre o estudo da lição da Escola Sabatina. E se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é Escola Sabatina, eu vou deixar linkado aqui os vídeos que eu já fiz sobre esse tema, que aí você vai entender melhor do que se trata. Se você já sabe, então você já está ciente que a Escola Sabatina é igual a uma escola dominical. Nós estamos falando esse trimestre sobre sexualidade. Estamos indo para a nossa quinta lição, tá? Então toda semana aí temos uma lição, são 13 lições. E nessa quinta lição ela vai do dia 24, que é hoje, até o dia 30 de julho, tá? Para encerrar, bem dizer aí, o mês. E aí vamos ter aí nossos pareceres sobre esse primeiro mês aí estudando a lição da Escola Sabatina. Antes de começar o estudo, quero deixar aqui o meu pedido de sempre, tá? Porque como eu sempre falo, eu poderia estar roubando, matando, mas estou aqui pedindo o seu like, o seu compartilhamento, seu comentário, que ajuda bastante a saber se vocês estão gostando ou não aí dos vídeos, ok? E quero também deixar aqui para você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque isso realmente é muito importante aqui, quanto lá no meu Instagram, Gay Cristão, que a gente pode aí estar falando também sobre outros temas e outros assuntos diversos. Tem vários parceiros lá no Instagram, você vai ver que todos eles fazem um conteúdo muito bacana, tanto na teologia adventista clássica, quanto na questão da teologia inclusiva adventista, que nós estamos aí mostrando ao mundo como essa teologia é muito boa e acreditamos que aí é o melhor caminho nesse mundo tão polarizado que nós estamos tendo aí nesses momentos. E um último recado, antes aí de nós começarmos o estudo da lição, eu quero agradecer essa semana todas as mensagens que eu recebi e também parabenizar todas as igrejas que fizeram aí uma semana de oração do jovem, e teve muitos temas que foram abordados de forma respeitosa, de forma inclusiva, que eu vi aí, eu fui acompanhando algumas semanas aí de orações e eu achei muito bacana, e eu quero deixar aqui o meu obrigado e, acima de tudo, mostrar que mesmo às vezes quando a gente discorda de alguma coisa, a gente pode sim falar de uma forma respeitosa, compreendendo também a dor do outro, a necessidade do outro, e tendo aí realmente o espírito cristão que Jesus nos ensinou. Dados esses recados, bora começar. A lição começa com o título Unidade Conjugal. Ela tem um texto base de cantares, ou cânticos, do capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 7. Ok? É muito texto, é muito versículo, então se você quiser parar agora o vídeo e dar uma olhada aí, ver aí o que você entendeu desse texto, porque ele vai ser tratado aí a semana toda, então é bem bacana. Eu achei bem legal que ao longo da lição, depois vai falar sobre esse livro, e aí eu não vou já me dar um spoiler aí, mas eu gosto bastante quando esse livro está separado com esposa e esposa. Eu acho interessante isso porque você vê as pessoas que estão falando ali, dialogando, e a sexualidade que tem nesse livro, ele é bem recheada, assim, e aí comprova que realmente a Bíblia ela não fala para você, por exemplo, que sexo é pecado, que sexo é errado, porque nós temos um livro exatamente exaltando isso. A semana começa também com a tirinha da semana, que eu achei bem interessante. Ela tem 3 quadrados principais e um quadrado solto assim. E aí você automaticamente percebe que é uma menina estudando numa escola e tal. E aí ela fala na primeira tirinha, 2 corpos, uma pessoa, né, acredito que é o físico, eu não lembro o nome dele, mas ele fala assim, 2 corpos não ocupam o mesmo local no espaço ao mesmo tempo. Aí a menina fala, ó, na verdade, eu sou um pouco da minha mãe e um pouco do meu pai, ocupando o mesmo local no espaço, ou seja, o meu corpo. Aí a tirinha, né, que tá mais isolada, mostra a cara dela de novo falando, af, kkkk. E aí, né, a lição pergunta pra você o que você entendeu sobre o texto, sobre a tirinha, e eu coloquei assim.
Interpretamos que a união de um homem e uma mulher pode criar uma vida. E que uma relação saudável, como está aqui no texto da Bíblia, gera amor. Preste atenção que essa questão de relação saudável, eu não falei homem e mulher. Porque a gente vai chegar lá, ok? Domingo temos o tema sobrenatural e espiritual. E eu quero bater na tecla, uma coisa que eu anotei aqui, que eu achei um pouquinho problemático dessa lição. Porque assim, teve algumas pessoas que me questionam sempre quando eu envolvo religião e política, religião e a causa LGBT e assim por diante. Mas a lição, automaticamente, ela introduz um assunto que, na minha concepção, é político. Querendo deixar claro que é a minha opinião. Abre aspas. Vivendo junto, como casal, eles são uma nova unidade social e econômica. E aí tem outros textos. Eu posso falar pra você que eu peguei esse texto isolado? Posso. Mas ele tá falando sobre a união de dois corpos, uma carne, o casamento, masculino e feminino. Automaticamente você tendo aí a observação de que esses dois corpos, né, unidos, vão fazer vida, vão ser uma unidade social e econômica. E aí entra exatamente uma questão capitalista. A união estável entre um homem e uma mulher no nosso mecanismo econômico, capitalista, exerce exatamente a função de garantir herdeiros, direito de propriedade e um status social clássico aí certo. E aí eu falo, isso é religioso? Isso é um tema para estar aqui na lição? Falando sobre sexualidade? Olha as mensagens que a lição aos poucos vai introduzindo. E aí tem uma outra questão. Hoje em dia, o povo LGBTQIA+, o famoso Big Money, é uma das potências econômicas mais fortes que temos aí no mercado. E as empresas estão percebendo isso. Então, isso também é um pouco problemático exatamente por isso. Porque mesmo um casal entre dois homens ou um casal entre duas mulheres não necessariamente conseguir gerar uma vida, eles rendem uma questão social e econômica muito maior às vezes do que um casal heterossexual. Mas aí eu acho que também é um assunto muito politizado que eu não preciso me aprofundar nesse vídeo. Mas é para você aí pensar com certeza sobre isso. Na segunda-feira entra a questão do livro proibido. E eu achei bacana eles contextualizar. E olha que eu coloco essa palavra exatamente porque quando a gente vai contextualizar a questão LGBTQIA+, na Bíblia, o povo também nos fica aí revoltos, né? Mas a lição ela contextualiza a questão do livro de Cânticos. E eu achei muito bacana, eu até grifei bastante aqui, porque eu achei interessantíssimo essa informação sobre que quem escreveu realmente é Salomão, ele é mencionado no livro, e a outra protagonista é a Sulamita, que eu achei essencial saber disso, porque você automaticamente meio que entende os conceitos ali falados, as gírias faladas para aquela época. E uma coisa que eu achei muito bacana também é entender que esse livro antigamente ele era meio que proibido, né? Porque ele era muito explícito. Para aquela época onde foi feito a junção, né, de todos os livros bíblicos, você automaticamente percebe que para aquela época o livro era uma coisa assim, meu Deus, como eles estão falando sobre isso num livro sagrado e inspirado. E aí a prova viva de que Deus realmente, né, como eu acabei de falar anteriormente, instituiu o sexo como algo prazeroso, algo também divino e, acima de tudo, sagrado, porque está aqui na Bíblia sendo descrito de uma forma poética e maravilhosa também sobre o amor. Terça-feira, eu achei uma coisa bacana de se falar, que eles falam sobre duas coisas. Eles dão um script, né, de como seria uma receita perfeita para uma relação saudável. E aí está escrito labaredas sagradas no seu título. E aí eles falam o seguinte, abre aspas. A sexualidade foi criada por Deus como um presente para a humanidade. E ela é formada pelos princípios da diferença, heterossexualidade, igualdade, humanidade, unidade, monogamia e dualidade, intimidade e exclusividade. E aí, como, né, eu tenho que problematizar, eu achei a palavra unidade, dualidade muito parecida, porque intimidade exclusiva e monogamia, bem dizer, é a mesma coisa, né? Se você for pegar a essência da palavra, é a mesma coisa. Ficou meio que redundante ali o termo falado. Heterossexualidade, eu vou ter que discordar, porque você pode amar as pessoas independente se
elas são o sexo oposto ou não. Humanidade, eu concordo. Você não deve fazer sexo com outros animais, principalmente por uma questão de saúde, tá? Não uma questão bíblica, eu estou falando agora uma questão de saúde, porque é comprovado cientificamente que muitas doenças que hoje temos nos seres humanos vieram através de animais. E aí, o texto continua assim: o homem e a mulher são seres humanos de igual valor, criados para viver uma sexualidade integralmente corpo e espírito, não apenas para a procriação, mas também experimentando o presente divino, isto é, o prazer e o amor. E aí eu falei, prazer e amor podem ser realizados por um casal gay, um casal lésbica, um casal quando um homem ele é bissexual e ele tem aí uma atração e ele se apaixona por um homem, ou depois ele se apaixona por uma mulher. E aí eu quero deixar isso bem claro. Esse estereótipo de heterossexualidade normativa ela é muito prejudicial. Posso até um dia fazer um vídeo sobre isso, é porque tem tanto vídeo sobre masculinidade tóxica na internet que eu acho que é nem necessário falar sobre isso. Mas eu acho que seria bacana também um dia eu falar sobre isso aqui. E aí, uma coisa que eu também dei um destaque, né? Eu falo assim, e as pessoas intersexuais, como fazemos? Porque numa lição anteriormente, ele fala, né? Sobre segredos lá. Ele fala sobre a pessoa hermafrodita, eles usam até esse termo. E aí eu risquei e coloquei intersexuais. Como que elas fazem? Elas não podem viver esse amor? Elas não podem viver esse sonho aqui? Por esse motivo que a heteronormatividade ela é excludente. Ela exclui de uma forma que prejudica toda a vivência de um ser humano, até mesmo uma experiência de amor. Terça-feira acaba com essa questão, e aí vamos para quarta-feira, que aí temos sempre a palavra-chave, e a palavra-chave é unidade. E aí automaticamente eu já fiquei um pouco mais chateado com essa palavra, porque na terça-feira foi falado, bem dizer, qual que seria o significado de unidade, né? Tá falando ali, na hora que eu acabei de mencionar, unidade, monogamia. Então automaticamente eu coloquei monogamia. Aí depois a gente pode falar entre Jesus, fé, salvação, povo de Deus e assim por diante. Mas se formos tratar do sexo como tema, que a lição deveria estar falando 100% sobre isso, ela está falando automaticamente sobre monogamia. Uma parte que eu achei interessante também foi, abre aspas, quando falamos em matemática, pensamos em ciências exatas. Cremos em suas predições precisas, lógicas e com margem mínima para o erro. Porém, quando pensamos em matemática da perspectiva bíblica, somos surpreendidos com as variáveis possíveis a partir de outros elementos. De modo algum, a Bíblia contraria a assertividade da ciência. Eu concordo com essa questão porque eu acredito fielmente que Deus é um cientista. Tem algumas questões aí na internet que falam sobre a ciência, né, explicando alguns milagres que a Bíblia descreve, e acima de tudo, isso para mim não inviabiliza Deus. Ele não exclui Deus da equação, porque Deus ele é um cientista. Não é possível vocês acreditarem que não tem uma ciência lógica entre Deus criar a luz no primeiro dia, porque simplesmente só é possível existir vida com luz, depois oxigênio e assim por diante. Então a própria forma da criação, ela mostra, né, essa importância da ciência na vida. E aí quando a gente fala sobre sexualidade, eu vejo que como a igreja ela exclui totalmente a ciência. Como a ciência já retratou sobre a questão de transgênero, sobre a questão de explicar e entender a orientação sexual, não como um distúrbio, mas sim como algo natural da humanidade. E aí é uma das coisas que eu pego sempre na tecla. Por qual motivo você é cientista, né, físico, no momento que quando ele sempre está falando sobre uma coisa, a veracidade da Bíblia, mas quando ele explica alguma convivência, principalmente social, já econômica ou social, nós acreditamos aí que está sendo problematizado ou sendo usada pelo diabo para excluir aí a fé na Bíblia e na palavra de Deus. E não deveria ser assim. Nós deveríamos entender a ciência exatamente como algo que é possível se explicar, e quando não é explicável, a gente apelar para a fé. Na quinta-feira é falado como o Senhor da unidade, né? Então faz o link também com a palavra-chave, e aí é falado quem é o Senhor da unidade. Mostra de como através de Jesus conseguimos unidade. Aí eu coloquei entre parênteses monogamia, porque
desde a terça-feira nós estamos associando essa palavra também com monogamia. Harmonia em nossos lares e relacionamento, e de como Paulo explicava isso em Efésios. E aí a gente também tem que entender um pouco o contexto histórico da cidade de Efésios. A cidade de Efésios era uma cidade totalmente pagã, né? Temos um templo que está localizado lá, né, segundo alguns relatos, e até mesmo as ruínas, o templo de Artemis, a deusa aí da caçada e tal, e é uma das sete maravilhas, né, do mundo antigo, que infelizmente não podemos saber como que era exatamente, somente imaginarmos, e aí você tem automaticamente essa conceitualização do que Paulo está falando sobre isso também, porque Paulo sempre retrata também essa questão da monogamia como algo agora necessário para o povo cristão, porque, né, os patriarcas lá atrás seguiam tendo concubinas, tendo outras esposas, e Deus nunca em si os condenou por isso. E por esse motivo, Paulo, a partir daquele momento, começa a ter aí esse apelo para essa necessidade, mesmo ele não tendo casado. Então, acredito eu que é uma explicação lógica para nós entendermos também esse contexto aí que é falado sobre a monogamia e o Senhor dessa unidade. Sexta-feira, temos alguns relatos separados de Ellen White, né? E é uma das coisas que eu problematizo muito quando fazem isso, porque você pega textos ali, outro aqui, mistura e aí você coloca num contexto que você quer colocar, mas vamos comprar essa ideia um pouquinho, né? Porque temos menção a Patriarcas de Profetas, Lar Adventista, Ibid, página 102, Testemunhos para a Igreja, volume 7, temos também o Lar Adventista novamente, Fundamentos da Educação Cristã e Testemunho sobre Conduta, Sexualidade, Adultério e Divórcio, página 11 e 12. Sendo esse último aqui mencionado, eu fiz um vídeo, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, que eu fiz um comentário sobre o capítulo 16 desse livro que fala sobre a homossexualidade, entre aspas. Bem, na sexta-feira, então, daí a menção à unidade celestial, que como nós podemos aí imaginar, pelo título seríamos a unidade lá no céu, mas aí ela fala sobre outras questões. E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que deu a ênfase que divórcio não. E aí eu bati nessa tecla e falei, meu Deus, como assim? Né? Ellen White fala que não podemos nos divorciar, e aí ela fala assim, ó, abre aspas. Na mente dos jovens, o casamento está revestido de romance. E é difícil separá-lo desse aspecto com que a imaginação envolve e impressiona a mente com o senso das pesadas responsabilidades compreendidas nos votos matrimoniais. E aí você tem que pensar quais são esses votos, né? Porque assim, cada religião tem seus votos, cada momento da história tem seus votos. A gente pode pensar que antigamente a mulher tinha que, no voto matrimonial, falar que ia obedecer o marido a todo custo. Hoje em dia não temos tanto essa observação, mas podemos ir em frente. Esses votos ligam o destino de duas pessoas com laços que só a morte pode romper. Qualquer compromisso matrimonial deve ser cuidadosamente considerado, pois o casamento é um passo que se dá para toda a vida. Tanto o homem quanto a mulher devem considerar cuidadosamente se podem permanecer unidos em meio a todas as diversidades enquanto ambos viverem. E aí, na minha tradução, né, num resumo, fala: não podemos nos divorciar. A não ser, né, se você também pegar conduta sexual, adultério e divórcio, tem um capítulo que ela fala sobre isso. Apenas pode ser considerado um divórcio legítimo se a pessoa cometeu adultério. E aí eu penso, hoje em dia, sabendo que existe maridos que podem, né, porque é muito complexo isso, porque assim, vou problematizar um pouquinho aqui. Você é 100% o que você se mostra para as pessoas? Eu, por exemplo, estou me mostrando de uma forma aqui. Para minha mãe eu posso me mostrar de outra forma. Para o meu namorado, marido, eu me mostro de outra forma. Para os meus amigos eu me mostro de outra forma. Mas você se mostra 100% como você é realmente? E aí que tá. Quando você quer conquistar alguém, você se mostra a pessoa que você é? Ou você, né, mascara algumas questões?
E aí essas máscaras, elas só vão cair depois de casado, realmente, eu acredito eu. Porque assim, você pode até identificar um sinal, por exemplo, de um homem que pode ser um pouco agressivo, de uma mulher que ela pode ser aí interesseira, tanto que o homem também pode ser interesseiro, tá? Mas aí, infelizmente, eu fui um pouco machista nessa colocação. Mas espero que você tenha me entendido. E com isso, eu tento exatamente extrair esse pensamento. Como podemos automaticamente sabermos que aquela pessoa que estamos ali namorando, noivando, elas se mostram exatamente o que nós achamos que ela é? E aí tem uma outra questão que é falado aqui, né? Fala assim: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aí eu falo, eu amo meu namorado, marido, com toda a minha convicção, e eu acredito que Deus abençoe nosso relacionamento. Eu acredito, você pode não acreditar, mas eu acredito, é isso que me motiva a viver todos os dias. Toda essa unidade que é mencionada aqui, eu consigo ter num relacionamento homoafetivo. Então, por qual motivo você automaticamente associa isso como um erro? E aí é essa a chave da pergunta que eu tenho para essa lição dessa semana. Bem, como é de costume, depois da sexta-feira temos a questão da comunidade. E a comunidade dessa semana é falado sobre o sexo em poesia. E eu achei bem interessante isso. Ele fala sobre a questão do livro, né? Então a gente volta a mencionar Cantares com uma ênfase maior. E aí é falado algumas questões. Abre aspas. Tolkien certa vez disse que o sexo é um assunto preferido do diabo. Uma afirmação como essa pode levar alguns a pensar que, sendo esse o assunto preferido do diabo, Deus não se agradaria do tema. Contudo, o livro de Cântico dos Cânticos está aí para provar que isso não é verdade. Eu achei muito bom essa colocação. É depois falado que o sexo é sagrado, como eu também falei, eu acredito isso. E acredito que as pessoas envolvidas nesse sexo, elas devem, acima de tudo, se conhecer, respeitar o próximo, respeitar o outro, o seu companheiro, sua companheira, e entender exatamente o limite do outro e ter aí um pensamento de companheirismo e amor. É falado assim também: o sexo matrimonial é uma centelha do fogo divino, uma fagulha que incendeia a humanidade para cumprir seu propósito de perpetuar a obra do Criador. E aí eu vou questionar também essa questão que o Diego Barros, que é o autor dessa parte, fala. Ele falou lá atrás, mas a lição acho que fala, né? Não lembro agora se está nessa parte dele também, ou se está na parte mais da lição, que ele fala que o plano da obra do Criador não é somente a reprodução, e sim a multiplicação do Evangelho. E aí eu vejo que o sexo matrimonial não exatamente seja essa necessidade total. E aí linka com o que eu questionei no domingo. Será que não é somente uma questão econômica, capitalista, que está sendo reforçada? E aí eu fiz uma pequena modificação no texto que o Diego Barros fala. Abre aspas. O amor sexual não é apenas paixão animal ou atração natural evoluída, mas um amor santo aceso pelo próprio Yahweh. Eu não sei falar o nome especificamente. A relação amorosa não é apenas bela, saudável e boa, mas santa. Os amantes, então, devem tratar um ao outro com piedosa abnegação, porque eles foram animados por um santo, abnegado amor. E aí a lição acaba. Esse, então, é o tema dessa lição, o estudo, um resumo, minha opinião sobre ela. Espero que vocês tenham entendido. Curtam, compartilhem, deixem aí os comentários, ativem o sininho, se inscrevam no canal, como eu disse aí lá no começo do vídeo. Sucesso, paz e Maranata!